Olá pessoal, tudo bom? Professor Walter de Matemática. Estou passando aqui no TikTok aí para vocês um vídeo falando sobre o comprimento da circunferência. Vamos aprender a calcular o comprimento, que o pessoal pede muito essa questão de como é que eu calculo uma circunferência. Bom, se tu analisar uma roda de bicicleta, por exemplo, é uma circunferência. Como é que eu vou medir ela? Ah, eu vou pegar 1 metro de madeira? Não dá. Vou pegar 1 metro de costura? Também não dá, porque os raios atrapalham para ser a exatidão, né? Então existe uma fórmula para isso, né? Tu imagina, pega, serrar o aro da bicicleta e puxar ela abrir, não dá, porque o aro ele vai, qualquer acidente que você vê de bicicleta, parece um 8, né, a roda, né? Então, o que que acontece? Se puxar, cortar e puxar, ele vai torcer, vai ficar torcendo, né? Então fica difícil. Então eu trouxe um vídeo aí de uma professora que ela tá explicando certinho o comprimento de circunferência, que entra a questão do π, né? Quem lembra do π na escola lá, que a gente vai aprendendo já o π lá no sexto, sétimo ano, né? Que o π vale 3,14. Geralmente em concursos e vestibulares, eles colocam lá um valor já, π 3,14. Tem perguntas que eles colocam o π como 3, né? Para fazer exatidão da resposta. Então eles botam entre parênteses na pergunta, π igual a 3, ou π igual a 3,14, para você estar aplicando nessa fórmula, né? Então acompanhe esse vídeo, eu vou estar comentando dentro dele também, como é que se está correto, né? Tudo certinho, vou mostrando para vocês o passo ali que ela está fazendo. Achei interessante esse vídeo, vou compartilhar com vocês. Compartilhe o meu TikTok com seus amigos, compartilhe com o pessoal que está fazendo concurso, vestibular, que eu vou estar sempre apresentando dicas e métodos de matemática, certo? Então vamos lá para o nosso vídeo. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michela Amorim e a nossa aula de hoje é sobre comprimento da circunferência. Vamos aprender a calcular o comprimento de qualquer circunferência. Mas antes, se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito, ative o sininho de notificação, deixe o seu like se você estiver gostando do vídeo e deixe seu comentário aqui. Eu adoro ler comentários de vocês. Então vamos lá? Comprimento de uma circunferência. Mas antes, vamos falar um pouquinho de circunferência. Então, circunferência é esse contorno que eu tenho, tá? Então, esse contorno, essa volta aqui que eu tenho, é a minha circunferência. O pontinho que fica dentro da circunferência é o meu centro, tá? É o centro da circunferência. Tem alguns elementos também que eu não posso esquecer se tratando de uma circunferência, que é o raio e o diâmetro. Então, para não esquecer sempre, ó, isso aqui é uma circunferência, tá? Aqui sempre é o centro. E aqui é a extremidade, ó, a extremidade de uma circunferência, tá? Que também é conhecido depois numa divisão de geometria, que é um arco, certo? A gente pode trabalhar trigonometria dentro disso, mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Mas veja bem aí, né, como ela está colocando. Tá? Então, o que é o raio da circunferência? É qualquer segmento que sai do centro e vai até a circunferência, tá? Então, qualquer segmento, ó, que liga o centro à circunferência é o meu raio. Você vê, ó, do centro até aqui é o raio. Ótimo, ótimo. Boa explicação. Tá? E o que é o diâmetro? O diâmetro é quando eu atravesso a circunferência, ou seja, quando eu tenho uma corda. Para quem não lembra a corda, nossa, meu corda ficou bem puxada. Então, como Hum. vocês sabem, Goiás, então corda, quando eu ligo um lado da circunferência ao outro lado da circunferência. Então, o meu diâmetro é uma corda. Ele vai de um lado da circunferência ao outro, só que ele passa pelo centro. Então, ele começa na circunferência e termina nas. Geralmente, ó, eles falam nos concursos, as perguntas vêm de uma extremidade da circunferência para a outra. É um diâmetro passando pelo centro, tá?
Geralmente acontece isso também nas perguntas. Então, o diâmetro, às vezes a pergunta aparece não com o valor de raio, mas com o valor de diâmetro para calcular o comprimento, tá? Circunferência. Diferentemente do raio, o raio começa no centro e vai até a circunferência. O diâmetro não, ele começa na circunferência, termina na circunferência. Então, esse aqui é o meu diâmetro. Pode ter entre diâmetro e o raio é a seguinte: eu sei que a medida do diâmetro é igual a Duas 2 vezes um raios. raio. Como Sempre foi assim, assim. Michela? Se daqui até aqui é o meu diâmetro, olha o que acontece. Aqui no meio eu tenho o centro. Do centro até essa extremidade, não é um raio? Se eu venho do lado de cá, ó, vou até tampar aqui. Se eu venho do centro até a outra extremidade, não tem outro raio? Então, para formar o diâmetro, é preciso 2 raios. Por isso que sempre, Fechou. quando a gente fala em circunferência, círculo e tal, a gente tem que o diâmetro é 2 vezes o raio. Beleza, aí, ó. Então fechou para nós entender bem, ó. Raio, diâmetro, né? De uma extremidade para outra, diâmetro. É bom saber isso porque depois que entra na parte da trigonometria lá na frente do seu estudo, você tem que entender que aqui tem um ângulo, aqui vai ter um arco, e isso vai estar tudo dentro de uma circunferência. Beleza? Tá? Bom, vamos lá. Michela, você não falou nada ainda do comprimento da circunferência. Como vocês sabem, para calcular o comprimento de uma circunferência, eu tenho uma fórmula, tá bom? Então, vou tentar chegar nessa fórmula com vocês. Quando a gente É fala uma também em fórmula. círculo, circunferência, aparece um carinha muito famoso chamado pi. Sim, ele mesmo. E a gente sabe que qualquer circunferência que você pegar, qualquer objeto que tem formato circular que você pegar, ao medir o comprimento, tá? Que é a volta. Tem muitos que se confundem, né? Não entendem o que que é isso aqui. Isso aqui é um símbolo, tá? É um símbolo do pi e também conhecido como número irracional, tá? É um dos números irracionais. Esse é o símbolo do pi. Então, sempre que você pegar o comprimento de uma circunferência e dividir pela medida do diâmetro, você vai encontrar um valor próximo de π. Qual é o valor de π? A gente usa 3,14. Ficou passando aqui. Então, o valor de π, a gente usa aproximadamente, tá? Ele é aproximadamente 3,14. Beleza, é isso aí, tá? 3,14 aproximado, porque é um número que não tem fim, tá? Não termina. Então, pega um objeto circular. Se você pegar a medida do comprimento e dividir pela medida do diâmetro, você vai encontrar um valor próximo a 3,14, tá? Por que eu fiz isso? Porque se eu colocar uma aqui embaixo, eu tenho a proporção. Se eu multiplicar cruzado, 1 vezes C é C. D vezes π, D, π. E Então, onde vai aqui entrar agora o eu já tenho a comprimento? minha primeira fórmula. Michela, eu não conheço essa fórmula. Eu conheço 2πr. Vamos lá? Para calcular o comprimento de uma circunferência, tem duas maneiras que, resumidamente, é a mesma coisa, tá? Então, aqui é só multiplicar o diâmetro pelo valor de π. Você vai encontrar o comprimento de qualquer circunferência. Fechou. O que acontece? Acabei de falar para vocês que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, esse diâmetro aqui, eu posso simplesmente falar que é 2 raios. Então, o comprimento, ao invés de D, eu uso 2R vezes o π. Organizando, eu tenho 2 vezes π vezes R, tá? Só trocando aqui de lugar. E aí sai a fórmula que vocês estão Essa é realmente usada, acostumados a ver. essa é a forma mais usada. Mas como eu disse, é a mesma coisa, porque quando você A gente encontra nos livros essa fórmula aqui, do comprimento igual a 2 vezes o π vezes o raio, tá? Quando eles estão juntos, porque estão multiplicando entre si, tá? Então é mais usado essa aqui para comprimento da circunferência, beleza? Vamos lá para a pergunta? pi e acabou, não tem mais nada para fazer. E se tiver um raio? Aí você pode fazer 2 vezes o π vezes o raio, tá bom? Ali está a pergunta. Calcule o comprimento de uma circunferência de 6 centímetros de diâmetro.
Veja bem, 6 centímetros de diâmetro, né? Mas a fórmula diz 2 vezes π vezes o raio, tá? Então, quer dizer, tem que ser a metade. Então, a metade é 3 aqui, né? Vamos ver como é que ela vai calcular? Vamos lá, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, ó. Calcule o comprimento de uma circunferência de 6 centímetros de diâmetro. Então, o que eu falei, ó, ele tem 6 centímetros de diâmetro. Fiquem atentos ao que ele está dando, tá? Se ele está dando a medida do raio ou do diâmetro. Como eu acabei de falar para vocês, se eu tenho diâmetro e quero comprimento, é só multiplicar o diâmetro por π. O comprimento, então, vai ser o diâmetro, eu acabei de marcar, que é 6, e o π, 3,14. Fechou. Multiplica os dois. 3,14 vezes 6. 6 vezes 4, 24, vamos 2. 6 vezes 1 mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. Duas casas decimais aqui. Depois da vírgula, a traz para frente. Então, o meu comprimento vai ser 18,84 centímetros. Então, quando você tem o diâmetro, é só fazer o diâmetro vezes o Simples. π. Michela, eu não conheço essa maneira, eu quero fazer da outra forma. Tem Isso, jeito? porque o livro coloca também. Pensa aqui comigo. Se o diâmetro é 6 centímetros, qual vai ser a medida do raio? Isso. O diâmetro Que é a é metade, 2 vezes né? o raio. Ó. Então, se o diâmetro todo tem que dar 6, quanto tem que ficar para cada uma das duas partes? 3. 3 Fechou. mais 3 totaliza o 6 do diâmetro. Então, o raio é a metade. Se o diâmetro é o dobro, o raio é a metade. Então, vai ser 3 centímetros. Joga na fórmula. Que comprimento igual 2 vezes o π R. vezes o raio. 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 3. Aqui, para tentar ajudar vocês, é só uma sugestão, vocês podem multiplicar os dois números inteiros primeiro, tá? Porque se você fizer 2 vezes 3,14, vai dar um número decimal. Depois você vai fazer vezes 3 de novo, outro número decimal. Mais rápido. Então, é mais simples você pegar o 2 e multiplicar primeiramente pelo 3. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, não vai mudar nada você fazer o 2 vezes 3 primeiro, depois multiplicar pelo 3,14. 2 vezes 3, 6, vezes 3,14. E o resultado já está ali, ó, do ladinho ali, ó. Já está ali do lado. Porque se eu faço raio vezes 2, eu volto para o diâmetro. E qual que é o valor? 18,84 centímetros. Tá bom? Então, entenderam? Eu acho que foi bem explicado, né? Foi bem explicado. Para mim ficou bom, né? Eu vou colocar mais vídeos para vocês entender bem essa questão da matemática. Você viu que ela botou os dois métodos, né? Que às vezes tu tá lá precisando ser mais rápido, então pega o diâmetro, se não pega o comprimento, que é 2 vezes o raio, certo? Mas que entendesse pelo menos o que é circunferência, raio e diâmetro. Então o cálculo do comprimento é esse aí. Valeu, gente, mais uma do professor Walter, mais um vídeo comentado, e ficam ligados, compartilhem, se inscreve lá no meu canal do YouTube, é Prof. Walter Matemática e Matemática 10, certo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.